Olá, irmãos. Esse é o nosso terceiro vídeo dos estudos da Epístola de Barnabé. Estamos no capítulo 2. O capítulo 2 tem como tema o culto que o Criador quer. Antes de falarmos, de lermos e estudarmos esse segundo capítulo da Epístola de Barnabé, vamos tentar entender de onde que veio a palavra culto, Então, a palavra culto, a sua etimologia, ela deriva do latim culto, que significa adoração em homenagem, reverência, também significa cuidado, cultivo. E adoração vem do verbo adorar, que significa amar, gostar, venerar. E nós temos um sentido de adorar, aqui no Brasil, como um amor profundo e incondicional. Então, qual que é o culto, ou seja, a forma de adoração, a forma de nós amarmos ao Pai? Qual a forma da gente demonstrar o amor que nós temos para o nosso Criador? É isso que a Epístola de Barnabé, no seu capítulo 2, ela vem explicando. Então, vamos lá. Vamos ler então, e de acordo com fomos lendo, nós vamos parando aos pouquinhos e explicando. Vamos lá. Como os dias são maus, e é aquele que exerce o poder, devemos para o nosso próprio bem procurar as decisões do Pai. Os auxiliares da nossa fé são o temor e a perseverança, e nossos companheiros de luta são a paciência e o autocontrole. Se essas virtudes permanecem puras diante do Criador, a sabedoria, a inteligência, a ciência e o conhecimento irão regozijar-se com elas. De fato, foi-nos mostrado, mediante todos os profetas, que o Criador não tem necessidade de sacrifícios, nem de holocaustos e nem de ofertas. Em certa ocasião, ele diz: que me importa a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Criador: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de cordeiros, não sangue de touros e de bodes, e nem que venhais vos apresentar diante de mim. Quem pediu essas coisas de vossas mãos? Não continueis a pisar em meu átrio. Se ofereceis flor de farinha, é em vão. Vosso incenso para mim é abominação. Não suporto vossas neomênias, ou seja, as festas de luas novas, e vossos sábados. Ele rejeitou essas coisas para que a lei nova de nosso soberano Yahushua, o Messias, que é sem julgo, que é sem o julgo da necessidade, não precise de oferta preparada por homens. Ele ainda lhes disse: por acaso ordenei aos vossos pais, ao sair do Egito, que me oferecesse holocaustos? Pelo contrário, eis que eu lhes ordenei, que nenhum de vós guarde em seu coração rancor contra o próximo, e que não ame o juramento falso. Devemos, portanto, compreender, pois não somos sem inteligência, desígnios de nosso Pai em sua bondade, pois Ele se dirige a nós, desejando que procuremos o modo de nos aproximar dele, sem nos extraviar como aqueles homens. Eis, portanto, o que ele nos diz: o sacrifício para o Criador é um coração contrito. O perfume de suave odor para o Criador é o coração que glorifica o seu Criador. Irmãos, devemos, portanto, cuidar de nossa salvação, para que o maligno não introduza em nós o erro e nos atire com pedra de funda para longe de nossa vida. Bom, as referências bíblicas estão em Mateus 5, versículo 9, Mateus 5, versículo 5, Provérbios, capítulo 2, versículo de 6 a 22, Isaías 1, versículo de 11 a 16, Malaquias 1, versículo de 6 a 7, Levítico 2, versículo 7, Jó
6, versículo 22, Jeremias, capítulo 7, versículo de 22 a 24, Zacarias, capítulo 8, versículo de 17, Oséias, capítulo 6, versículo 16, Salmo 51, versículo 17, Salmo 34, versículo 18 e Salmo 50, versículo de 7 a 15 e versículo 23. Então está claro que o Pai não se alegra a um culto exterior, a essa religião exterior que estava no meio dos judeus naquela época e ainda está hoje, né? Ele não se alegra, por exemplo, em a gente edificar templos, edificar igrejas, altares, adoração de imagens, ofertas, dar oferta para o Pai, dar sacrifícios para o Pai, né? Ele não aceita dízimos, ele não aceita oração nos montes, correntes de orações, campanhas religiosas, cultos, missas, festas religiosas como Natal, como Páscoa, como Finados e outras tantas festas religiosas. Se ele não aceitou as festas religiosas do povo judeu, o Pai, como não muda, ele não vai aceitar essas festas religiosas também, porque não é uma verdadeira adoração a ele. Dias santos, né? Cada dia consagrado a um santo, o Pai também não se alegra. Esse não é o culto que o Pai quer, não é o modo da gente amar o Pai. Louvores, músicas, cânticos, conferências, congressos, peregrinações a lugares santos, jejuns, autoflagelações, tem pessoas que ficam se chicoteando, se autoflagelando, né? O jejum também é uma autoflagelação, com certeza. Procissões, honrarias, né? Encontros de jovens, de mulheres, de crianças, os chamados hoje encontros com Deus, né? O Criador não quer nada disso, né? O Criador nunca quis glória. Para ter uma ideia, o nosso Messias Yahushua, ele nos fala sobre isso, né? Muita gente fica glorificando, né, ao Messias. A gente vê aí muita gente glorificando o Messias, que eles chamam de Jesus, né? Esse nome grego, que é um nome blasfêmico, né? O nome do nosso Messias é Yahushua, né? Então muitas pessoas ficam glorificando. Honra, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias a Jesus, ao Mestre. Vemos pessoas glorificando também o nome do Pai Alro, do nome de Yahushua, glorificando. Mas é interessante que o próprio Messias não pediu isso, né? Ele mesmo fala em João capítulo 5, versículo 41. Olha só como está escrito aqui, na Bíblia. Na Bíblia está aqui, na Bíblia está escrito assim: não recebo glória dos homens, mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor do Pai. Ele não recebe glórias humanas, não adianta a gente querer que ele receba as nossas honrarias, as nossas glórias. Mas porque Davi cantou, porque Salomão fez templo. E o Messias, o que o Messias fez, né? Eu sempre bato na mesma tecla. A gente começa sempre a buscar exemplo de homens pecadores igual nós, esquecemos de exemplos do verdadeiro Messias, de Yahushua Messias, né? E para que possamos terminar esse nosso estudo de hoje, né, vamos ler aqui em Atos o que Paulo fala sobre isso, em Atos capítulo 17, em Atos 17, né, que ele está em Atenas, lá no Areópago, em Atenas, e Paulo, ele fala aos atenienses, e ele fala claramente sobre o Pai. Então, o que ele fala sobre? E esse é o verdadeiro Pai, é o Pai verdadeiro, o Pai que devemos crer. Começa assim: Shaul, posto em pé no meio do Areópago, disse: ateniense,
Em tudo vos vejo muitíssimos temente aos deuses, pois passando e observando os objetos de vosso culto, achei um altar em que estava escrito: ao Criador desconhecido. O que, pois, adorais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. Aí ele vai falar: quem é esse Criador que ele anuncia? Vamos lá. O Criador que fez o mundo e tudo em que nele há, sendo ele o soberano do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos dos homens. Pronto. Não habita. Não habita em templo, em igreja, não habita em santuário feito por mãos humanas. Não habita. Por quê? Porque os gregos, gente, os gregos romanos, eles tinham o ensinamento, o conhecimento de que os deuses habitavam, que o local ali, o templo, não era um local somente de reunião de pessoas, não. Era um local que realmente o Deus ali, os deuses moravam. E esse ensinamento errado passou, né, para o cristianismo. O cristianismo hoje, naquela época, Constantino, e hoje fala a mesma coisa, que Deus, que a igreja, o templo é a casa de Deus, mas a igreja são as pessoas. Igreja, que vem de eclésia, nunca, que vem do grego, nunca significou templo, significou sempre pessoas, comunidade. Então, o Criador que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele o soberano dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos dos homens, nem é servido por mãos humanas como se necessitar de alguma coisa, visto que ele mesmo dá a todos a vida, respiração e todas as coisas, e de um só fez todo o gênero humano, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os seus tempos determinados e os limites da sua habitação, para buscarem ao Criador que porventura, apalpando, o achasse, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como até alguns de vossos poetas os têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração do Criador, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra lavrada por arte e gênio do homem, e simulando, pois, os tempos da ignorância. O Pai manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, porquanto tem fixado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo varão que para isso destinou, do que tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, fala claramente que o Pai é diferente de tudo. O Criador não precisa de templo, e porque ele não habita em templo. O Criador, ele não é semelhante a imagens lavradas pelo homem. Ele não precisa de nada de nossas mãos, de sacrifício, de dízimo, de nada, porque ele deu tudo pra gente. Como que alguém que tem tudo vai precisar de alguma coisa? Ele deu tudo pra gente, deu o ar, da respiração, da chuva, dá o sol, ele criou todo o universo. Ele vai precisar do que de nossas mãos? De cantos, de louvores? Será que o Pai é semelhante a um rei, déspota, esclarecido, vaidoso, que precisa de ser bajulado? É claro que não. O Pai não precisa ser bajulado. O Pai, o nosso Criador, o único culto que ele gosta, é o amor ao próximo. Não há outro culto. Não há outro culto. É o amor ao próximo, amar os nossos irmãos. É o que Augusto falou: amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o único, é amar o próximo. É o que Tiago, ele fala. Tiago, para nós terminarmos, Tiago ele fala da seguinte forma, que a única religião que o Pai, vou buscar aqui para a gente realmente mostrar, como o nosso tempo está terminando, nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo.